E, enfim, mas falei, fui fazendo. Aí a gente saiu de Betim, nós começamos a gravar também em Contagem, em Belo Horizonte, que é a capital, né, de Minas. Até que chegou um momento que a pauta da defesa do consumidor era a principal pauta do meu trabalho. Aí muita gente pensa, você deixou de fazer aquele outro jornalismo? Não, eu faço ainda. Mas a defesa do consumidor realmente é o carro-chefe, assim, hoje. E aí a gente já gravou em outros estados também, né? Tínhamos uma equipe na Paraíba, gravamos em Brasília também. E a gente tem que combater o mal. Isso é na cabeça do meu filho lá de 5 anos. Então você pensa que as instituições, sejam elas forças policiais, seja o poder judiciário, são instituições que devem fazer o bem, combater o mal. Eu conversava com o Isaac hoje sobre isso, que aí, na minha cabeça, em algum momento, eu imaginei que eu ia entrar nessa luta de combater o mal, afinal, a violação ao direito do consumidor é o mal. Claro. Né? Então eu imaginei que eu ia entrar nessa luta combatendo o mal, íamos ser, então, o grupo de quem faz o bem, combate o mal. Então, as instituições, né, sejam as instituições policiais, seja o Poder Judiciário, sejam todas as instituições de Estado, contra o mal. Achei que estaríamos todos do mesmo lado. Mas o tempo foi passando e eu fui percebendo que eu sofro resistência até do lado que deveria ser o lado do bem. Entende? Dá o caso, por exemplo, o que... A empresa My Home, por exemplo, os policiais que lá participaram. Ô Vilela, eu estou no seu podcast e aqui eu sou responsável pelo que eu digo. Claro. Eu não sou sendo obrigado a dizer nada, certo? Então, se depois desse podcast eu acessar aqui as redes e ver, poxa vida, uma resposta o pessoal... negativa... cara, isso é problema meu. Você assume, claro, o que você fala. Claro. Isso é o princípio moral de todos os homens. Então? Aí, vamos lá. Os policiais participaram da reportagem para atender à ocorrência, tiveram uma postura que não foi bem recebida pelo povo, porque o povo não é burro, né? O povo consegue ter um juízo sobre o que é uma postura esperada de um servidor público, e a repercussão no quartel não foi favorável aos militares. Eles decidiram processar o jornalista, pedindo o quê? Pedindo censura da reportagem. Então, qual é a conclusão que eu cheguei, assim, nesses tempos de trabalho? Que é uma luta inglória, sabe? Que, na verdade, não existe isso de uma sociedade dividida entre um lado mal e um lado do bem. Então, nós todos devemos nos juntar ao lado do bem para combater o mal. Por quê? Porque neste lado que é dito como lado do bem, esse lado também está corrompido. Existem pessoas ali que elas, embora estejam revestidas desta confiança da sociedade de que são o lado do bem, que elas estão corrompidas e elas não estão dispostas a serem. Então, se você surge como a Ronda do Consumidor, por exemplo, um programa autônomo, sem apadrinhamento, sem genealogia, esse é um lado do bem que não deve ser aceito, bem aceito, né? Então a gente sofre perseguição de todo lado, sabe? Eu pensava que seria só do empresariado, do mau empresariado, né? Porque o bom empresário, ele segue o nosso trabalho e ele agradece pelo trabalho. Eu já fui a algumas reportagens nas quais os empresários disseram, cara, muito bom, foi bom depois que você veio aqui, sabe? Eu posso citar nominalmente o Vandinho da SOS Celulares. Nós gravamos em Igarapé. Eu vou citar, Vilela, porque justamente como o Paulo fez, né? Se quiser comprovar, quem estiver assistindo, é só perguntar pro Vandinho. Na SOS Celulares, em Igarapé, nós gravamos uma reportagem e o rapaz, ele, que era o empresário, ele disse o seguinte: bem, eu não sabia dessa informação, tô aprendendo agora e eu vou me adequar. Eu disse assim, olha, eu tô percebendo que você tem a intenção de se adequar, posso te ajudar? Pode. Peguei o livro que eu escrevi, o código comentado, levei um código, presenteei a ele, gravei essa volta, né, ao estabelecimento dele. Ele disse que as vendas aumentaram. E ele não é só um caso, tem a Sandra, que eu esqueci como é o nome da empresa. A Sandra era uma gerente da Outlet, alguma coisa Outlet, de Contagem, que a Sandra teve uma postura escorreita durante a gravação. Ela solucionou o problema, ela foi resolutiva, ela foi educada, ela foi cordial.
E ela inclusive teve uma postura apaziguadora, porque uma colega de trabalho ia tensionar e ela apaziguou. Nós gravamos a reportagem, publicamos a reportagem, ela mandou uma mensagem dizendo que ela fora promovida para gerente em uma unidade. Abriram uma unidade, a promoveram por causa do comportamento dela na reportagem. Então, eu pensei, por muito tempo, que o meu trabalho, a Ronda do Consumidor, ela seria resistida só por esse mau empresário. Mas hoje eu tenho a convicção de que não é. Entende? Não é. A gente sofre resistência do mau empresário, a gente sofre resistência de determinados setores da segurança pública, e que não são todos. Eu tenho que fazer justiça aqui. Não vamos generalizar, claro. Cara, claro. Eu tenho que fazer justiça aqui, porque a Ronda do Consumidor já atuou para policiais militares. O policial mandou mensagem e nós fomos lá e gravamos com o policial. Obviamente que eu não falei que ele era policial para não gerar um constrangimento, né? Já atuamos para familiares de policiais militares. Eu, inclusive, por muito tempo, fui até a instituição para fazer um programa de defesa do consumidor lá. Então, tem muitos policiais. Uma vez eu estava próximo do Palácio do Governo, lá em Minas, que é chamado de Cidade Administrativa, e um grupo de policiais esperaram eu terminar a minha gravação e chegaram e falaram que eram fãs do trabalho, que a família gostava, que a família assistia. Eu tenho um grande amigo, um irmão, que é policial militar de Minas, inclusive... Fui muito honrado com o convite, o aniversário do filho dele em Goiás, fiz questão de ir com a minha família. Mas existe um setor, né, na instituição que procede mal diante das câmeras e depois quer me responsabilizar pela repercussão negativa. Eu não sou responsável pela repercussão negativa, da mesma forma como você não é responsável por uma eventual repercussão negativa do que eu disser aqui no seu podcast. Você me pergunta, eu respondo se eu quiser, certo? Então, foi isso que aconteceu. No Poder Judiciário, algumas... Eu sou até muito pressionado a criticar o Supremo, sabe? Me pressiona muito, porque as pessoas sabem das minhas posições conservadoras, então elas me pressionam. Bem, você fala que você é conservador, você defende a família, você é um cristão presbiteriano e tal, mas eu nunca vi você criticar o Supremo Tribunal Federal. Eu não critico o Supremo Tribunal Federal porque a Ronda só existe por causa do Supremo. Eu sei que há condutas no Supremo Tribunal Federal que, para um advogado, elas causam estranheza. Mas eu também não posso deixar de afirmar que o trabalho da Ronda só existe hoje por força de decisões diversas do Supremo Tribunal Federal em sede de reclamação constitucional que determinou a garantia das reportagens e a repulsa à censura prévia. Porque, Vilela, eu já devo ter... Isso não é comum, tá? Você pode chamar que é um jornalista de qualquer emissora e perguntar assim: quantas reclamações constitucionais que a sua emissora tem no Supremo? Vai ser assim, coisa de contar nos dedos, porque não é comum. Não é comum, por quê? Porque a Constituição de 88, ela trouxe a liberdade de imprensa como princípio constitucional. Sim. E não bastasse isso, a DPF, a Arguição por Descumprimento de Preceito Fundamental 130, ela trouxe a chamada a afastabilidade da censura prévia. Ou seja, no Brasil não pode ter censura prévia. Você não pode ter um ato estatal. Por exemplo, vocês anunciaram mais cedo que eu estaria aqui. Não pode o pessoal derrubar essa live... Porque eu vou vir para cá. Porque pensando que ele poderia falar isso... Exatamente, isso é censura prévia. Está vedado por força da Constituição, nem precisava de ter a DPF. Bem, né? Exato. É um princípio básico, né? Exatamente, mas ainda assim, mesmo a Constituição preconizando isso, foi necessário o Supremo reunir em um julgamento colegiado com efeito vinculante que produzisse a DPF 130. Não pode haver censura prévia. Então, o único jornalista de Minas Gerais, já tenho, é capaz de eu ter mais de 15 ADPF, reclamação constitucional julgada no Supremo. Isso é um absurdo. Cara. Inclusive, em uma das últimas, eu acompanho os movimentos. Em uma das últimas, se você digitar assim, você que está assistindo, digita assim, ó, Ben Mendes STF. Você vai ser direcionado pelo Google para uma reportagem na primeira página do Supremo. O setor de comunicação do Supremo Tribunal Federal produziu uma reportagem, colocou na primeira página
sobre a decisão da ministra Carmen Lúcia mandando voltar uma reportagem nossa ao ar. Como que eu interpreto isso? Eu interpreto não que a ministra, na sua decisão, tenha favorecido o jornalista Benoni. Não, de forma nenhuma. Eu interpreto que, diante do volume de reclamações constitucionais no Supremo Tribunal Federal, versando sobre a mesma matéria, ou seja, juízes de Minas Gerais censurando um trabalho contra uma arguição de descumprimento de preceito fundamental já julgado pelo Supremo, eu entendi que o Supremo julgou e determinou que se colocasse esse julgamento na primeira página do Supremo como um sinal de Minas, nós estamos vendo isso aqui. Mas não resolveu o problema. Cara, é difícil. Não, você não tem culpa. Mas se tem um podcast que faz alguma merda, eu não posso ser culpado porque o cara gostava do meu podcast e por causa de mim ele começou a fazer. Mas eu me sinto, sabe por que eu me sinto culpado? Em parte porque em minhas reportagens houve sim muitas vezes em que escalou e precisou de chamar a polícia, precisou ter tensão. Entendi. Sim. Só que parece que pegaram isso e fizeram quase que um laboratório. Então peraí. Então, para viralizar, tem que ter quebra-pau. Olha, porque essa reportagem, o bem brigou e teve tal visualização. Então, já estão chegando buscando isso. Então, eu me sinto culpado. Por que eu me sinto culpado? Porque se eu não tivesse começado isso da forma como comecei nas redes sociais, só teríamos o Celso fazendo esse trabalho na televisão e tá tudo bem, ia tá lá na televisão e enfim, sabe? Mas o Isaac falou uma coisa que ela faz um certo sentido, né? Justamente sobre isso, que não há culpa em mim, porque a minha intenção nunca foi essa. Enfim, mas é um processo que eu tô... Mas eu tô com muita vontade de parar. Muita, não é pouca. Muita. Eu não vou parar. Não vou parar. Pelo menos por hora, não vou parar. Porque, como eu te falei, existe um conflito. Existem pessoas como o Jânio, que eu te falei hoje. Existem pessoas como a Alba que está assistindo a gente agora, porque ela me mandou uma mensagem muito emocionada antes de começar o programa. Qual que é o caso da Alba? A Alba é só uma seguidora, sabe? Tá. Ela nunca teve um caso, mas é uma pessoa amável. E por que ela é importante? A Alba é muito importante para mim. Mas o que ela falou para você? O Vilela, a Alba, eu a conheci lá na Paraíba, na primeira reportagem que fiz a Paraíba. E a Alba, assim como as pessoas que lá estavam, que teve um grupo de seguidores que foram. A Alba não é da Paraíba, veja só, ela não é da Paraíba, ela é de Pernambuco. E ela viajou do Pernambuco para a Paraíba. Ela e a Tamires também, que é uma pessoa muito especial para mim, viajaram. A Tamires viajou do Rio Grande do Norte, já foi lá em Paraíba? Sim. Então você sabe do que estarei eu tô lá falando. mês que vem, estaremos lá. Perfeito. A Tamires... Campina Grande, não é? Isso, é isso. A Tamires viajou de a capital João Pessoa e gravamos Campina Grande também. A Tamires viajou do Rio Grande do Norte e a Alba viajou do Pernambuco só para me conhecerem. E desde que essas pessoas, essas mulheres me conheceram lá, elas se tornaram assim, quase que parte da família. Então, nos momentos de muita dor que eu passei, a Alba sempre e a Tamires mandam mensagem. A Alba tem o telefone da minha casa, ela presenteou. Quando nasceu a minha filha mais nova, ela mandou presente. Enfim, é uma pessoa muito querida. E ela tá assistindo agora. Então, um abraço pra você, Alba, que Deus te abençoe. Abraço pra Tamires também, que Deus te abençoe. Tem o Paulo, que é médico cardiologista, um amigo meu também, que também tá assistindo. Um abraço pra você, Paulo, uma pessoa que eu gosto muito também. Essas pessoas, Vilela, elas ainda me são uma faísca de energia para continuar, sabe? Mas não há em mim aquele vigor que havia quando eu estava, sei lá, em 2000 e nós estamos em 25, mas bem, 2023, eu sei que você está falando, eu entendo o momento que está passando, já passei por esse momento de reavaliação de carreira por causa dessas coisas quando eu estava fazendo comédia. Quando você começa e começa a dar certo, e depois você percebe que tem uma multidão de pessoas que vêm por fama ou por dinheiro e faz a coisa da pior forma possível. Eu na época de comediante era assim,
a galera queria só viralizar. Então era piada preconceituosa, era piada copiada, piada de americano, fazia de qualquer jeito. Aquilo me dava... Falei, pô, eu sou confundindo com esse pessoal, porque a rede social sugere o teu vídeo e às vezes sugere desse cara. Exato, e o pessoal acha que tudo é a mesma coisa. Exato. E aí eu fiquei realmente pensando nisso. Dá um conflito. Mas eu acho que o tempo que você faz e o tempo que você continua fazendo, essas pessoas automaticamente elas vão ser expurgadas da parada. Porque as pessoas vão se ligar depois e falar, puta, esse cara só tá pelo dinheiro, esse cara não sei o quê, e tal ou bem, ele tá continuando a fazer o trabalho. Eu acho que a consistência do trabalho vai te dar essa noção de que as pessoas vão te enxergar diferente desse oceano de tubarão mesmo, que onde, cara, a galera faz qualquer coisa pelo clique. Como tem podcast que é só polêmica, os caras querem porque querem viralizar. E não adianta, cara. Você não tem controle. Não pode. E Vilela, eu te respondi na primeira pergunta lá atrás que eu sou missionário, cara. O que eu gosto é pregar o evangelho, só isso.